Anael. Intervenção do Arcanjo da Relação e do Amor. Segunda parte. Mensagem da série que fala sobre o abandono. O abandono à luz ou fogo estado de ser. Bem-amados filhos da lei do eu sou Anael, Arcanjo. Eu venho no interior daquele que eu guardo, aproximando a minha presença mais perto da sua dimensão. Bem-amados filhos, vocês não estão sem saber que a luz está se aproximando da sua dimensão e da sua consciência. Nos próximos dias, mecanismos de consciência importantes vão entrar em ação, em meio à sua consciência comum, e irão permitir, nós esperamos, para muitos de vocês, conectarem com as esferas da eternidade. Bem-amadas sementes de estrelas, eu venho para lançar uma nova luz, através das minhas palavras e através da minha presença, sobre vários elementos dos quais eu falei, há mais de um ano. Eu venho para complementar, pelas palavras e pela vibração, o que é o abandono à luz, o fogo e o estado de ser. Eu venho então abrir, com vocês, 3 janelas sucessivas permitindo-lhes, pelas palavras e pela vibração, aproximá-los, vibratoriamente e com consciência, do que eu vou falar e vibrar no seu ser. Se tal for o seu desejo, eu lhes peço então para estarem receptivos e para acolherem, em meio à sua presença, a minha irradiação. Nós poderemos doravante, nós, os arcanjos, nos aproximarmos ainda mais perto da sua consciência limitada e do seu corpo efêmero. Esse será o caso, agora, isso será cada vez mais, progressivamente e à medida que vocês forem se aproximando da revelação das chaves metatrônicas e do anúncio da Divina Maria. Mecanismos intensos e potentes entram em ação no nível dos corpos celestes, no nível de diferentes consciências unificadas, cuidando para que a passagem e a elevação ocorram e aconteçam na unidade, na alegria e na facilidade. Dessa maneira, então, eu me permito explicar-lhes e eu irei repetir essa explicação, não através das palavras já empregadas, há muito tempo, pelo próprio Mestre da Luz, consistindo em falar a linguagem da luz vibral que é parábola, ressonância e ativação. Bem-amados filhos da lei de vamos acolher juntos, o verbo. Efusão de energia. Abandono à luz. O abandono à luz é a doação de si. O melhor exemplo que eu posso encontrar, neste mundo limitado, é este. Um dia, vocês passam por uma ponte. Nesta ponte, vocês ouvem algo. Talvez vocês se vejam. Talvez vocês se percebam. Talvez vocês ouçam vocês mesmos. Uma consciência, um corpo, está prestes a submergir nas águas do rio. E aí, o que acontece? Se o ego estiver muito presente e o sentido do serviço estiver desenvolvido, vocês vão pedir ajuda. Se vocês não estiverem mais no sentido do serviço, mas no sentido da unidade, vocês vão agir segundo o princípio da ação da graça e, naquele momento, vocês não colocam mesmo a questão da temperatura da água, o fato de saber ou de se lembrar se vocês sabem nadar ou não. Vocês saltam. E vocês vão ao encontro do que está chamando, sem se preocuparem com a corrente, sem se preocuparem em saber se sua ação será efetiva. Vocês obedeceram ao impulso da unidade. A única diferença é que quem chama é apenas vocês mesmos, em outro espaço. A única diferença é que jamais haverá afogamento. Há apenas o medo de se afogar e o medo do desconhecido. Assim é no abandono à luz. Há um ato deliberado, não de serviço, mas de ir em frente. Não para salvar alguém, mas para fazer o que dita o Espírito. No momento que ele chegar a vocês, este impulso nasce em meio à sua consciência comum. Vocês vão se abandonar ou refletir. Vocês vão mergulhar ou vão resistir. Vocês não vão olhar. Vocês vão tentar afastar o impulso, a visão ou as palavras que vão chegar até vocês. Esse abandono à luz, que alguns de vocês já viveram, ser-lhes proposto no anúncio de Maria. É exatamente o mesmo processo, a mesma revelação e o mesmo mecanismo. Dessa forma, quanto mais as suas bagagens forem pesadas, quanto mais, em princípio, vocês estiverem pesados, menos há espontaneidade e mais haverá dificuldade para ir para esse abandono à luz.
As suposições, as crenças, alguns elementos com os quais vocês foram confrontados em meio a este mundo, a dúvida, o bem e o mal, a indecisão, o medo, serão obstáculos e pesos que vão surgir, nesse momento extremo de lucidez, para obstruí-los e impedi-los de conectarem com o que vocês são. É nesse sentido que hoje, sobretudo, desde pouquíssimos meses, toda a humanidade, seja qual for o seu caminho, é levada a ver, realmente, o mundo tal qual ele é, e não como o que aqueles que os controlam querem que vocês vejam, e não como o que o seu ego gostaria que vocês vissem. Esse abandono à luz é um ato. É um ato da graça feito a si mesmo, autorizando-os a ir para a sua verdade. Ir para a sua verdade é também aceitar ver a verdade. Aceitar-se olhar sem viés, sem filtro. E, ao aceitar-se ver, não julgar, não condenar e impulsionar o movimento da consciência. É isso que lhe será proposto, pela realização da cruz, vocês devem, vocês mesmos, passar por esta cruz. Não vejam, nesse nível, qualquer sofrimento, qualquer punição sofrível, mas simplesmente um momento intenso de revelação e de cara a cara com vocês mesmos. É desse cara a cara que irá resultar a sua capacidade para ir para a luz. A preparação que alguns de vocês acompanharam, quer seja nas núpcias celestes ou, para outros, há vários anos, mesmo há décadas, tem apenas uma única finalidade, de fazê-los viver esse encontro consigo mesmo. É preciso, para isso, no contexto deste abandono, deixar de reconhecer qualquer projeção, deixar de reconhecer qualquer crença e qualquer suposição, abordar esta etapa como uma criança, manter-se centrado no instante, no aqui e agora, centrado em meio à sua consciência em via de unificação, ela que, desde o início do ano, por intermédio dos Melquisedeques ou dos arcanjos, tenta fazê-los alcançar vibratoriamente este estado. É neste estado, e não em qualquer reflexão, que vocês poderão viver o que tem para ser vivido, se tal for a sua aspiração, se tal for a sua vibração. Esta etapa não é a última etapa, mas ela é a etapa principal e capital, permitindo-lhes então atuar neste mundo, conectados com o que vocês são, conectados com a unidade, na unidade e na alegria. Muitos seres humanos, em meio a esta dimensão, que forem realizar este abandono à luz, verão a sua consciência se transformar, na totalidade e de uma única vez, apenas em uma vez, preparando-os para realizar, cada um individualmente, mas para todos, o seu despertar para a luz. Não intelectualmente, não como um desejo, mas, bem mais, como o estabelecimento da verdade, a fim de permitir apreenderem a unidade e se tornarem esta unidade. O abandono à luz será tanto mais fácil quanto mais fácil for alinhar-se em si mesmo, silenciar o ruído do mundo, o ruído da sua cabeça, o ruído das suas mágoas, das suas emoções, silenciar tudo o que não é da fonte, da verdade e da alegria. Não por qualquer vontade, mas, bem mais, por uma aquiescência à luz. Aquecer a luz é capitular. Render-se. Ir para o que vocês são. É isso. O mecanismo da luz, operando em meio cruz, em meio à revelação das chaves metatrônicas, irá permitir-lhes, se vocês as acolherem com consciência e não por qualquer compreensão, na luz vibral e não na cabeça, mas no coração, vibrar em uníssono com a fonte, vibrar em uníssono com a verdade absoluta existente nos mundos unificados. Bem-amadas sementes de estrelas, nós gostaríamos, nós, os arcanjos, que vocês se alegrassem como nunca com o período que está chegando a vocês, com o afluxo da luz e da revelação. Vocês entram em pleno coração da revelação a si mesmo, da revelação da ilusão deste mundo. Vocês penetram no coração da verdade absoluta da unidade e da fonte. Não há nem que temer, nem que esperar. Não há nem que projetar, nem que imaginar. Há simplesmente o que se tornar como a criança, vivendo o momento na sua plenitude e na sua verdade. Bem-amadas sementes de estrelas, a segunda janela. O que está vindo é o fogo. As características deste fogo são diferentes segundo o modo que vocês tiverem que viver o fogo. Eu não falo do fogo que os queima. Eu não falo da chama existente em meio a esta dimensão, como vocês podem observá-la acima de um fogo.
Mas eu falo do fogo do amor, da revelação do amor, da vibração de uma rapidez desconhecida no seu mundo, levada para vibrar nas suas estruturas físicas e sutis como na sua consciência. O fogo queima o que não é verdadeiro. O fogo queima o que é sombra e permite desvendar e revelar a luz e a verdade absoluta. Nenhuma verdade relativa pode resistir diante do fogo. Nenhuma crença pode protegê-los, isolá-los do fogo. É isso que é para viver. Vibração da consciência unificada, revelação do estado de ser, da fonte autêntica e não de qualquer imagem distorcida, manipulada há milênios por aqueles que foram denominados, por alguns de vocês, arcontes. Esta verdade, este fogo, irá permitir-lhes descerrar os seus olhos e ver, realmente, além de tudo o que vocês possam imaginar. Seguramente, esta luz e este fogo, para alguns, fará ruir, em si, algumas ilusões sobre o que acreditam de si mesmo, do mundo, da realidade deste mundo, até mesmo. Mas nada há para temer, porque este fogo é o fogo de amor, fogo da verdade, desvendando e desmascarando o que vocês são, em verdade, em meio ao estado de ser. Terceira janela. Estar no ser. Estabelecer-se em meio à presença eterna a vocês mesmos. Deixar os mundos do efêmero, os mundos da aparência, os mundos da imagem, para penetrar no que vocês são. Não mais estar na projeção da existência, mas na verdade da vida. O fogo vem revelar o estado de ser. O estado de ser é uma estrutura móvel. Uma estrutura vibrante. Uma estrutura da qual vocês esqueceram o teor e a consistência. Cabe, se tal for o seu impulso, acolher este estado de ser. Acolher o estado de ser se reflete pela alegria, pela ação da graça e pelo acesso ao ilimitado. Porque o estado de ser é ilimitado. Vocês estão então convidados a passar da limitação ao ilimitado. Esta passagem, efetuada graças ao abandono à luz e graças ao fogo, realizar-se-á, para vocês, da melhor maneira possível. Isso não é uma questão de fé. Isso não é, tampouco, uma questão de confiança. Isso é, menos ainda, uma questão de desprender-se, mas, bem mais, isso é ilustrado pela parábola de Cristo, durante a crucificação, no momento que eu denominaria a última dúvida e o último grito, nessas frases especiais que levaram à modificação dos elementos da terra e à fecundação da terra pelo sangue de Cristo. Eli, lama sabachthani. Nesta simples frase se resume o que é para viver, o que é para realizar. Ocorre também o último grito daquele que se lança no vazio, superando, por ele mesmo, os seus últimos medos, as suas últimas projeções, as suas últimas suposições, que são, por essência, todas, sem exceção, falsas, porque são resultantes da verdade relativa do instante e do momento efêmero em meio a um mundo efêmero. Alcançar a imortalidade e a consciência infinita do ilimitado é uma renúncia, um sacrifício instantâneo da forma ilusória em benefício do corpo imortal, o corpo de fogo, para se tornar, pela presença do Mestre da Luz em meio ao seu DNA revelado, Kiristi, filho ardente do Sol, para se tornar o Sol que vocês são. A conjunção do abandono à luz, da revelação do fogo e do estado de ser é a condição tripla, permitindo ativar em vocês as três lareiras, alinhá-los, unificá-los, a fim de encontrar a sua triunidade na presença reunificada da nova Trindade. Cristo, Maria e Miguel, dos quais vocês são o filho digno, portador, no seu DNA e na sua vibração, desta dimensão de sementes de estrela que convém realizarem para a glória do Um, para o retorno ao seu ilimitado. Alguns de vocês irão viver isso dentro de muito pouco tempo, não significando, no entanto, a retirada desta dimensão, pois vocês deverão trabalhar em meio a esta ilusão, para que o seu entusiasmo e o seu fogo apareçam, permitindo estabelecer a luz neste mundo e espiritualizar este mundo, para permitir a libertação da Terra e o seu parto na nova dimensão. O momento do fim da separação chegou. O momento do fim da ilusão na sua consciência chegou. Tudo que não é da luz, tudo que não é da verdade, deve desaparecer pelo próprio princípio da luz. É isso que vocês estão convidados.
Isso poderia ser denominado as núpcias terrestres, permitindo a Terra se elevar na luz, extrair-se da influência da sombra a fim de realizar a sua sacralidade. E vocês estão aí para isso, para vocês como para o conjunto dos seus irmãos e desta Terra. Vocês irão perceber, em meio à revelação do fogo, que não há qualquer separação, ilustrando, assim, a realidade e a verdade absoluta das palavras de Cristo. Todos nós somos um que não será mais uma palavra em vão, mas, bem mais, a realidade vibratória do absoluto, vivenciada pela ação da graça no veículo eterno. Bem-amadas sementes de estrelas, o que acontece e o que irá acontecer reflete o que a própria fonte denominou, ainda há pouco tempo, o lembrete o alarme do seu juramento e da sua promessa, o despertar da sua unidade, o abandono da ilusão, o abandono do que não é verdadeiro, do que não vibra de acordo com a luz unitária e com a fonte. Filhos da lei do um e filhos da fonte, tornando-se um e a fonte vocês mesmos, para não mais estarem separados, para não mais serem limitados. Bem-amados filhos da luz e sementes de estrelas, pela minha presença neste canal, pela aproximação vibratória que é essa que eu realizo e que irá complementar, depois de mim, o arcanjo Uriel, é desde já possível se reaproximarem da presença a si mesmo, firmando e refletindo o abandono à luz, a ignição do fogo em suas coroas para que elas resplandeçam pela eternidade. Eu proponho, quanto a mim, antes de abrir uma troca pelas palavras e pelas vibrações, acolher durante alguns minutos a vibração da minha esfera de ação em meio ao amor e ao planeta Vênus. Eli. Efusão de energia. Bem-amados filhos das estrelas, na minha presença e na sua presença, se houver questionamentos relativos ao que nós viemos partilhar pela vibração e pela palavra, se me for possível ali colocar mais vibrações e palavras, então eu irei fazê-lo. Pergunta: poderíamos fazer reviver, uma segunda vez, esta vibração que você emitiu? Eu estou aí, na presença, entre vocês, para isso. Eli. Efusão de energia. Pela graça da Divina Maria, é-me concedida a graça de fazê-los vibrar em meio à presença. Elohim. Efusão de energia. Em meio à vibração, persistindo na presença, na sua como na minha, unificados no DNA de Maria e da fonte, nós podemos continuar a partilhar. Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Bem-amados filhos da lei do um, resta então, dentro de alguns instantes, acolher o arcanjo Uriel, anjo da presença e da reversão, aquele cuja vibração e consciência podem lhes permitir ir para o que eu vim lhes falar. Que a paz, a alegria, o amor, a luz e a verdade estejam em vocês, para vocês e por vocês. Eu lhes digo, quanto a mim, dentro de poucas horas do seu tempo, até em meio às radiâncias. Aos 3 dimensões. 5 de agosto de 2010. Transcrição: Zuma Peixinho. Versão do francês: Célia G. Mensagem atemporal.